Então pronto, agora tá gravando. Um bom dia de novo, né? Vou fazer um resuminho aqui rapidinho da nossa última aula. Que na última aula a gente viu mais sobre memória, né? Apesar do assunto ser alocação dinâmica, mas eu tratei quase nada de alocação dinâmica. O que a gente viu? Que antes, quem alocava espaço para a gente era o compilador. Então a gente chegava, declarava uma variável e aí o compilador reservava esse espaço para a gente, tudo automaticamente. Então era ele que alocava, ele que desalocava a memória. E a única premissa era que ele precisava saber em tempo de compilação, né? Porque a compilação ela acontece antes da execução do programa. Então, que a compilação tivesse todas as informações necessárias para ele reservar. Então, eu não posso usar em tempo de compilação uma informação que eu só teria quando o programa estivesse rodando. Então, eu não posso, por exemplo, perguntar quantos alunos e aí, baseado na informação de quantos alunos, eu reservar a memória. Eu não posso fazer isso. Isso é o que eu gostaria de fazer, mas não é o que eu posso fazer sem um assunto de alocação dinâmica. E qual que é a razão para a gente usar a alocação dinâmica? Para a gente ter uma gerência melhor da nossa memória. Porque, do contrário, eu tenho que sempre pensar no pior caso. E aí, eu dei na sala o exemplo de que se eu quisesse fazer um programa para poder inserir as notas de todos os alunos de uma turma qualquer do Coltec, qual que era a primeira informação que eu precisava para poder fazer esse programa? Quantos alunos tem na turma maior? Quantos alunos tem na turma o quê? Maior. Isso, quantos alunos tem na turma mais cheia, né? na maior turma do Coltec. Porque eu precisava passar uma constante dentro dos cochetes para ele poder reservar aquele espaço. Então, se não for algo do tipo eu preciso economizar ou gerenciar a memória, não tem razão para eu usar alocação dinâmica. Porque a alocação estática é muito mais fácil. A gente já sabe fazer e tudo. E aí, a gente fez uma... Quem que é essa pessoa? E aí, a gente viu um pouquinho de variável, né? Mais informações sobre as variáveis, que toda variável ela tem endereço, ela sempre está na memória. Então, se ela está na memória, ela tem um endereço. Esse endereço não é o programa que determina, ele é gerenciado pelo sistema operacional. Cada vez que eu rodo meu programa, ele aparece em lugares diferentes. Então, para eu poder obter o endereço, eu uso esse artifício que a gente já está usando desde a primeira aula, que é o e-comercial. É basicamente você perguntando onde está o endereço de tal item. Qual é o endereço de tal item? E aí eu defini um padrão para a gente utilizar nas aulas, que é o nome da variável, ela vai aparecer de laranja, o tipo vai aparecer de azul, o endereço vai aparecer de verdinho. Isso daqui são os deslocamentos a partir do endereço. Então, por exemplo, essa variável inteira gasta 4 bytes, então, na verdade, ela está ocupando, né, os endereços 61FF, 1C, 1D, 1E e 1F. E coloquei de roxo o valor dela. Então, aqui o valor dela é 10. E aí eu segui esse padrão e vou seguir nas aulas a partir dessa aula aqui, né, e todas as outras. E aí a gente viu que o endereço, ele nada mais é do que uma posição de memória. Um ponteiro guarda um endereço e um ponteiro para que ele guarde um endereço qualquer que ele não sabe a priori, ele precisa comportar qualquer endereço. E aí, uma máquina de 32 bits, ela opera e endereça com 32 bits. Então, o meu ponteiro, ele precisa ter 32 bits para que ele seja capaz de armazenar qualquer endereço. A mesma coisa, se eu tenho uma arquitetura de 64 bits, então significa que ele opera e endereça com 64 bits. Então, eu preciso que o meu ponteiro tenha 64 bits para que ele seja capaz de guardar qualquer um
dos endereços. E a gente viu também já na aula 4, e aqui eu só reforcei, que se eu quiser saber o tamanho de alguma coisa é só eu usar o sizeof. Então, eu não sei se a minha arquitetura é de 32 ou 64 bits. Usa o sizeof num ponteiro. Se você usar o sizeof no ponteiro e ele retornar 4, é 32 bits. Se você usar sizeof num ponteiro e ele retornar 8, então ele é de 64 bits. Só mostrar aqui rapidinho, ó. Então aqui, ó, sei lá, sizeof de int pointer, né? Pode ser um ponteiro qualquer. Lembrando que aqui, ó, eu estou forçando a minha arquitetura a ser de 32 bits. O que que está reclamando? Cadê? Estou passando um argumento extra. Não estou vendo não. O que é que eu fiz de errado aqui não. Será que o problema dele é o Z? Ah, tá. É porque ele que retorna de um sizeof, né? É tamanho sem sinal. É isso que eu estava reclamando. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui. Então, o tamanho do ponteiro é 4. Vou pegar o mesmo código, vou modificar absolutamente nada, vou só trocar minha arquitetura. Vou escolher uma arquitetura de 64 bits. Aí, ó, o ponteiro é 8. E aí, lembrando, né, que como para fins didáticos, eu uso sempre 32 bits para o meu endereço ficar pequenininho e eu não ter que ficar escrevendo um tantão. Aí aqui a gente viu, isso aqui é revisão, né? Aí aqui a gente viu duas variáveis, uma variável sendo ponteiro. Então eu tenho aqui, ó, o pointer, ele é do tipo int pointer, ele está no endereço ff18 e ele guarda o endereço da variável inteira aqui, ó. E a variável inteira, como está no ff1c, então ele guarda o endereço da variável ff1c. Então é como se eu tivesse uma indireção aqui, ó. Para eu poder chegar no valor, eu preciso dar um passo. Isso aqui a gente já viu desde a nossa aula de vetor, que quando a gente tem um endereço de alguma coisa, a gente não sabe quantos elementos são, a gente só sabe onde que ele começa, porque se a gente soubesse quantos são, a gente saberia onde termina, e se a gente soubesse onde termina, a gente saberia quantos são, e a gente não sabe. Então a gente só sabe onde começa, não sabe onde termina, e aí a gente viu que a gente não sabe se nem o que está lá é do tipo que a gente colocou no ponteiro. Não tem como a gente garantir. Então, o que a gente faz é que a gente assume que o que está lá é do tipo do ponteiro, e aí você enxerga aqueles bytes, aqueles dados que estão lá, como se fosse daquele tipo. E aí eu preparei um exemplo didático aqui também, porque ninguém fica fazendo isso aqui, ó. Que foi, eu peguei uma variável inteira, coloquei um valor específico, só para eu ter uns bytes no formato que eu quero. Coloquei o endereço dessa variável no int pointer e também no float pointer. E aí a gente viu que se eu acesso esses bytes via esse ponteiro, eu tenho a impressão que lá tem um inteiro. Agora, se eu acesso esses bytes via esse ponteiro, eu tenho a impressão que lá eu tenho um número de ponto flutuante. Então, a gente terminou nossa aula falando sobre alocação dinâmica, o que eu gostaria de fazer,
E aí a gente viu esse caso aqui, que é o que muita gente faz. Esse código não funciona. E o problema aqui é que você está esperando digitar a quantidade de alunos, e aí você digitando a quantidade de alunos, você usa a quantidade de alunos como parâmetro para as notas, né? Como tamanho aqui para as notas. O que acontece é que, na verdade, essa linha ela não fica aqui. Você escreveu ela aqui, mas ela não fica aqui. O que acontece é que ela vem parar aqui antes, e aí você não tem informação do número de alunos. Então, se eu pegar, por exemplo, esse trechinho de código aqui, deixa eu ver aqui, ó. Nesse exemplo em específico do sizeof, então deve ser aqui. Ou o que eu digitei, né? Que será impresso em bytes, para bit é só multiplicar por 8. Sim. No meu programa, como eu pego o valor do sizeof e transformo em bit, fazendo a operação, sendo que eu não sei o tamanho e não é uma variável que eu possa usar em uma operação matemática normal. Não entendi não, ô João. Você pode pedir sizeof do que você quiser. E você viu que eu nem coloquei uma variável. Tá vendo? Eu só coloquei um ponteiro. Aqui, ó. Se eu escrever void pointer aqui, ó, eu tenho o mesmo resultado. Não tem a ver com o tipo do ponteiro. Olha lá, é o mesmo resultado. Ó. Se eu escrever char pointer, mesmo resultado. O problema não é ser int pointer, char pointer, void pointer, float pointer. Não interessa o que está aqui. É ele ser pointer. É esse asterisco aqui que faz diferença. Se eu chegar e tirar o asterisco, aí muda tudo. Ó. Aqui vai ser 1. Aqui, ó, 1. Aqui vai ser 4. Que eu não sei se eu entendi sua pergunta, né? Eu estou desenvolvendo aqui, baseado no que eu acho que é, tá? Então, aqui já é 4. Se eu colocar, por exemplo, double aqui, é 8. Aqui, ó, tá vendo? 8. Mas se eu fizesse double pointer, já volta para 4, ó. Tá vendo? Então, a questão aqui não é o tipo do ponteiro, é ser ponteiro. Se é ponteiro, é um endereço, e o endereço é do tamanho da arquitetura. Não interessa se é int pointer, char pointer, void pointer, char pointer pointer. Tem pointer, é do tamanho da arquitetura. Não sei se é exatamente isso que você estava querendo saber, mas eu desenvolvi aquilo que eu achei que você estava perguntando. É isso mesmo? Beleza, então tá. E aí, voltando aqui para esse código. Cachorrada chorando ali. Aqui, ó. Só copiei o código para cá. Vou tentar compilar. Aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, porque tá pequenininho. Tá escrito assim, ó. Expression must have a constant value. Então, essa expressão, o que está dentro do colchetes, tem que ser uma constante. Ele não pode usar esse valor aqui. Agora, se você pega esse código aqui e compila no GCC, ele compila. Mas ele não dá o comportamento que você quer. Entendeu? Então, muito cuidado, porque você pode escrever um código que ele compila, ele está sintaticamente correto, mas ele está semanticamente errado. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de código. E aí, o que a gente quer é o assunto da aula de hoje. Então, eu estava fazendo uma revisão e a partir de agora eu começo o assunto da aula propriamente dito. Então,
o que é alocação dinâmica? É eu pedir uma quantidade de memória para que eu possa usar da forma que eu necessito. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha que guardar as notas de 10 alunos. Eu estou escolhendo um número constante, mas é só para a gente fazer as contas, tá? Então, eu quero guardar as notas. Então, uma nota só, para facilitar por enquanto. Então, eu quero guardar as notas de 10 alunos. Quantos bytes eu preciso? Esse negócio de não ter... Quando alguém está digitando é complicado, viu? Você fica aqui esperando, não sabe se ninguém está digitando nada. Não, 10 não. São 10 alunos, mas não 10 bytes. É 16? É 2 também não pode ser, porque não tem jeito de ser menor do que a quantidade de alunos. Porque se eu tenho 10 alunos, não pode ser 2 bytes nem 4. É 16? 16? É. Assim, é maior, mas por que 16? Ah, não sei se é. Não, não é 16 não. 32 também não. Bytes, não confunde com bits não. Bytes. Oito não, não tem jeito de ser menos. Gente, eu tenho 10 alunos. 10, tá? Eu tenho 10 alunos. E eu preciso guardar as notas desses 10 alunos. Quantos bytes eu preciso? Não, nem 10, nem 11, nem 12, nem 32, nem 8, nem 4. Também 9 não. Gente, 40. Isso, 40, Guilherme. O Guilherme respondeu certinho. 40. Por quê? Vou voltar aqui nos slides. Você pega uma variável, tipo assim, um inteiro, um float e tal. 4 bytes. São 10 caras? Não tem milagre da multiplicação da memória. Entendeu? Cada nota vai gastar 4 bytes. Se você tem 10 caras, tem que guardar 10 notas, 40. Entendeu? Então, eu vou precisar de 40 bytes. Beleza. Agora, por que eu posso fazer uma alocação estática? Por que eu posso fazer isso aqui? Ó? Por que eu posso fazer isso? Porque o compilador vai pegar isso aqui, que é uma constante, sabe que size of de float é 4, 10 vezes 4, 40. E ele vai alocar 40 bytes para mim. Agora, isso aqui está sintaticamente errado, porque eu preciso de um tamanho. Então, não tem como eu fazer com um tamanho indeterminado. E não tem como eu fazer com uma variável cujo valor eu só vou receber em tempo de execução. Então, eu não posso fazer isso aqui. Então, qual que é meu recurso? Eu tenho 4 funções que vão ser minhas amigas a partir de hoje. Que elas fazem parte do stdlib. Então, agora, std, viu? Eu coloquei errado aqui, ó, não é b, não. stdlib é alguém que eu vou passar a incluir a partir de hoje nos meus programas. E o que ele faz é permitir que eu use essas funções aqui. Essas funções são funções de manipulação de memória. Então, eu tenho aqui o malloc, que é Memory Allocation. Calloc, eu sei lá o que é C. Eu não sei de onde que vem esse C aqui, não. Mas o que esse carinha aqui faz? Ele vai alocar memória, mas ele vai definir o valor inicial de todos os bytes como sendo 0. Isso aqui é um resumo, tá? Tá explicado nos próximos slides. O realloc, que é Memory Reallocation, né? Então, você vai trocar a memória que você tinha alocado e vai colocar ela possivelmente no outro lugar. Então, você precisa do endereço anterior, o seu novo tamanho ele vai realocar. E aí, como antes, quem fazia o papel de alocar
né, quem fazia a função de alocar e desalocar era o compilador, como agora eu aloco, eu preciso desalocar. Então, ó a propaganda do Mercado Livre. Então, como agora eu que tenho que fazer tudo, então esses caras aqui formam um conjunto com esse aqui. Então, qual que é a minha analogia aqui? Eu considero esses caras como sendo um abre parênteses. E esse cara aqui, um fecha parênteses. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas a ordem com que eu aloco, eu abro parênteses. E a ordem com que eu desaloco, eu fecho parênteses. Então, o primeiro cara que eu alocar... Cadê meu mouse? Parou. O primeiro cara que eu alocar vai ser o último que eu vou fechar. Entendeu? Então, aloquei, 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 aloquei. Na hora de fechar, fecha, fecha, fecha. Tá até desbalanceado aqui, né? Eu fiz mais para um lado. Então, aqui, abre, 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 fecha, 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 fecha. Então, se esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o último. Tá? Então, vou fazer sempre no caminho inverso. Então, considere esses três caras aqui como sendo meu abre parênteses e esse cara aqui o cara que fecha o parênteses, para a gente entender a ordem com que a gente vai fazer as nossas operações. E aí, o malloc. Como a gente viu, do ponto de vista de memória, tudo é byte. Então, o que isso quer dizer? Que para o malloc, ele não faz diferença para que você vai usar a sua memória. Ele não está interessado. Não é trabalho dele. Você fala assim, ô malloc, me dá 40 bytes. Aí ele fala assim, para quê? Entendeu? Ele não interessa para ele não quer saber disso. Então, o que o malloc vai te retornar? Ele vai te retornar um void pointer. Basicamente, ele está te falando, cara, tá aqui o endereço inicial da sequência de bytes que você me pediu. Então, você pediu 40 bytes, tá aqui o endereço inicial. Ah, ele é void pointer. O que eu faço com void pointer? Coloca num outro tipo. Um void pointer é como se você achasse um papel em branco, do ponto de vista de tipo, escrito Avenida Antônio Carlos 4250. Entendeu? Um void pointer é isso. Você achou um papel, não está escrito BK pointer, está escrito só Avenida Antônio Carlos 4250. Você sabe o que tem lá? Não. Não. Se tivesse escrito BK pointer, o que você acha que tem lá? Um Burger King. E se tivesse um girafa pointer? Um girafas. E um Mac pointer? McDonald's. Então, agora um void pointer é como se fosse um papel em branco. Você achou um papel escrito um endereço. Avenida Antônio Carlos 4250. Pronto. Isso é um void pointer. Agora, se eu pego esse papel em branco e escrevo lá em cima BK pointer, ele passa a ser o quê? O endereço de um Burger King. O endereço do Burger King. Isso. Então, o malloc, ele não quer saber o que você vai fazer com os bytes. Você só fala para ele, ô filhão, me dá tantos bytes. Ah, o que você vai fazer com esses bytes? Cara, não me interessa, me dá não te interessa, me dá os 40 bytes aí e pronto. Aí ele fala, então tá bom, toma aqui. Então ele vai te retornar o endereço onde começa a sequência de blocos, né, a sequência de bytes que você pediu para ele. Então, quando você pede para o malloc uma quantidade de bytes, ele vai te retornar um ponteiro void. Ah, mas eu vou guardar números. Não importa. Ele vai te entregar um void pointer. Ah, eu vou guardar caracteres. Não importa. Ele não quer saber. Ele vai te retornar um void pointer. E aí, esse tipo de ponteiro significa que não tem tipo definido. Então, como ele não tem tipo definido, você não pode usar colchetes. Por quê? Quando a gente usa colchete, ele precisa de uma informação para ele poder pular de um para o outro.
Qual que é essa informação que ele precisa para ele poder pular de um ponto para o outro? Onde termina, não, porque a gente não sabe onde termina. A gente só sabe onde começa. A variável também não. O que tem no próximo byte, não. A gente também não sabe o que tem no próximo byte. Vocês esqueceram bem da nossa aula. O tipo, isso, o tipo. Entendeu? Porque o tipo, ele me dá uma outra informação. Qual que é essa outra informação, João? O número de bytes? Isso, o tamanho, o número de bytes, exatamente. Então, se eu chego e tenho colchetes, e aí eu chego e escrevo lá assim, float notas, colchete 10. Quantos bytes eu aloquei? 40. Quando eu coloco colchete 0, colchete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o que ele está fazendo? Andando de 4 em 4. Se eu chego e faço char, nome, colchete 10, fecha colchete. Quando eu falo nome, colchete 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele está andando de 1 em 1. Se eu faço double, ele está andando de 8 em 8. Então, o tipo, ele fornece um tamanho, e o tamanho permite ele andar. Então, quando eu recebo alguma coisa do malloc, um void pointer não me permite... Vou colocar um X aqui, eu vou ter que colocar de vermelho. Cadê? Cadê meu negócio de comentário? Ah, tá aqui no cantinho. Aqui, ó. Um void pointer não... de andar, assim, ó. Int. São 4 bytes. Char. 1 byte. Float. 4 bytes. Double, 8 bytes. Certo? Os 4 tipos do C. Se eu faço int 3, porque char é uma definição dele. É o tipo mínimo endereçável, coisa do C. Agora aqui, ó, se eu faço int 3, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Nós vimos isso aqui na sala. É como se eu tivesse isso aqui, não é? Então, esse cara aqui é o 0. Esse cara aqui é o 1. E esse cara aqui, o 2. Então, o que que faz ele pular de 4 em 4? O fato de ser int. Porque se fosse char, ele pularia de 1 em 1. Se fosse float, ele pularia de 4 em 4. Se fosse double, ele pularia de 8 em 8. Lembra disso aqui? Beleza. Então, voltando aqui para a nossa aula. Então, quando eu tenho um void pointer, ele não tem isso aqui, ó. Ele não tem tipo. O void é justamente a ausência do tipo. Ele não tem tipo. Então, como ele não tem tipo, eu não posso dar um size of disso. Quer ver, ó? Vou tirar a palavra ponteiro aqui. O tamanho é... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não tá ok.
Olha ele marcando aqui de vermelhinho, ó. Aqui. Tipo incompleto. Void is not allowed. Então, eu não posso usar void. Eu posso usar void pointer, porque aí não é void. Aí é um ponteiro. Eu posso usar int. Eu posso usar char. Eu posso usar float. Eu posso usar double. Mas eu não posso usar void. Entendeu? Ele não tem tamanho, ele não tem tipo. Se eu não tenho tipo, eu não tenho tamanho. Se ele não tem tamanho, ele não pode andar. Então, é importante que o que eu receba de endereço de um malloc, que eu coloque ele em outro lugar que tenha tipo. Senão, eu não vou conseguir andar. Entendeu? Então, essa coisa toda que eu estou falando aqui é: o malloc retorna um void pointer, mas eu vou usar como void pointer? Não, isso, não vou usar como void pointer. Em resumo, você solicita para o malloc uma quantidade de memória contínua. Por que tem que ser contínua? Porque como ele retorna o endereço de onde começa, não tem como ser picado. É questão de lógica. Se você chegar e virar e falar assim: ô malloc, meu queridão, me dá 3 bytes. Aí ele vai falar assim: ô, beleza, deixa com o pai. Aí ele chega e te dá um byte aqui e 2 bytes lá. Como é que ele vai retornar para você o endereço onde começa? Os caras nem são contínuos. E não tem como ele retornar para você 2 endereços. Então isso aqui não pode. Se você chega e fala: ô malloc, meu queridão, me dá 3 bytes, ele tem que retornar isso aqui para você. Ele vai te dar 3 bytes contínuo e vai falar assim: meu consagrado, tá aqui o endereço onde começam os 3 bytes que você me pediu. Tá? Então, a memória tem que ser contínua. Então, no Python, se você estiver utilizando lista, não é assim. Entendeu? Aí eu não vou entrar em detalhe em Python, mas é porque lista é uma outra estrutura de dados. Tá? É porque a gente usa colchete no Python e acha que é array, mas não é. Não, então, eu entendi sua pergunta. Eu estou falando é espalhado de memória mesmo. Então, não tem jeito de eu garantir que eles são contínuos, não. Eles podem ser espalhados na memória. É isso, eu estou te respondendo, eu entendi exatamente a pergunta. Porque a sintaxe é a mesma. No Python você chega e coloca colchete. Só que colchete no Python significa lista. E lista é uma outra estrutura de dados que vocês não viram. Então eu estou respondendo, mas limitando a resposta baseado no conhecimento que vocês têm. Quem é de DS só vai ver lista no primeiro assunto do segundo ano. Se fosse comigo, né? Porque é o primeiro assunto que eu falo. É o primeiro assunto do segundo ano. Então, lista é outra estrutura de dados. Colchete em Python é lista, não é array. Colchete em C é array. Entendeu? Não é a mesma coisa. É isso que eu estou te explicando. Entendeu, Isaac? Beleza. E aí, a questão do sizeof é para ele poder saber o tipo e ele poder andar de elementos em elementos, assim, ó. Então, aqui ele anda de 4 em 4 porque é int, aqui ele anda de 1 em 1 porque é char, aqui ele anda de 4 em 4 porque é float, aqui ele anda de 8 em 8 porque é double. Então, ele precisa desse sizeof para ele poder determinar o tamanho. No caso aqui, um void pointer não tem sizeof. Né? A gente viu aqui, se eu escrever void não funciona. Consequentemente, eu não posso usar colchetes. E aí eu tenho que colocar ele num outro tipo. Então a gente faz assim, ó. Vamos para o nosso exemplo agora. Eu tenho uma variável chamada notas. Pelo nome da variável, uma variável chamada notas, ela sugere que ela guarda o quê? Notas. Notas, ok.
E é uma nota? Mais de uma. Uma ou mais, né? Porque se fosse uma nota só, não chamaria notas, chamaria nota. Então, se ele chama notas, é porque ele guarda uma ou mais notas. Então, o que eu estou falando assim? Ô, filhão, eu tenho uma variável chamada notas, que ela guarda o endereço. Observe que tem um asterisco aqui. Que ela guarda o endereço onde, se eu seguir, provavelmente eu vou encontrar floats. Quantos floats? Quantos floats, gente? Eu tô nessa linha aqui ainda. 4? Não. Indeterminado. Eu não sei quantos são. Eu sei onde começa. Entendeu? Quantos são, não. Nós falamos isso aqui, ó. E na verdade a gente já está falando isso desde a aula de array. Nós vimos em array, nós vimos em cadeia de caractere, nós vimos em matriz, nós vimos na aula passada, a gente viu no início da aula de hoje. Um endereço, ele só guarda o endereço onde começa. Você não sabe quantos são. Se você soubesse quantos são, você saberia onde termina. Se você sabe onde termina, você saberia quantos são. Você não sabe, você só sabe onde começa. Então, mas isso não é um array? Ué, mas o fato de ser um array te permite saber onde que ele termina? Não, então, é a mesma coisa. Mudou nada aqui não. O nosso conhecimento está preservado. Independente se ele foi alocado estaticamente ou alocado dinamicamente, o endereço não te permite saber não sei, é porque faltou pontuação ali, Isaac. Eu não sei se você estava afirmando, se você estava perguntando. Tipo assim, mas isso não é um array. Tipo assim, mas isso não é um array? Ou, mas isso não é um array, ué. Sabe, entendeu? Professor, é porque, tipo assim, isso daí não é um array ainda. Pelo menos, né? Não tá declarado array. Então, tipo, a gente consegue saber onde ele termina por causa do tipo, Não. não? Isso daqui, ó. Vou voltar para a nossa analogia do BK. Isso aqui é um endereço onde eu encontro um BK. Se tiver um BK do lado do outro pelo endereço, tem jeito de eu saber? Não, mas você só vai ver um deles, não? Não. Eu sei onde começa, mas se eu for pro cara do lado eu não encontro outro BK, não? Sim, mas como que você vai saber que é um BK, sendo que não tá dentro dos BK point? Não tá, É, tipo, mas é dentro justamente desse essa que é a notas aí. questão, é. Eu não vou saber. Entendeu? Entendi, O que você está falando é a realidade. Você não vai saber. Não tem como você saber. entendi. Entendeu? Quando você tem um endereço onde começa, você só tem o endereço onde começa. Você não sabe quantos tem do lado, não. Entendeu? Então, se eu chegar e escrever assim, vamos supor que o pessoal resolveu comprar uns 3 quarteirões e fazer tudo de BK. Aí eu chego e tem lá no papel assim, Avenida Antônio Carlos 4250. E eu chego lá, eu vou chegar no primeiro BK. Se tiver 10 BKs, tá um do lado do outro, mas eu só sei onde começa. Entendeu a ideia? Entendi, professor, obrigado. Então, voltando aqui, ó, nossas notas aqui, eu tenho o endereço onde começa os meus floats. Quantos floats? Indeterminado. Indeterminado. Eu não sei quantos floats. Então, é por isso que eu preciso de uma outra variável para poder controlar quantos são. Porque só aqui, ó, só baseado na informação aqui do notas, não tem jeito de eu saber. Então, como não tem jeito de eu saber só por conta dos notas, eu preciso de uma outra variável para saber quantos alunos são. É exatamente a ideia do exercício que a gente fez na sala. Você foi e determinou o tamanho máximo, a quantidade máxima de alunos. Você não precisava de uma outra variável para contar quantos alunos? Sim. Então, aqui é a mesma coisa. Só que agora não tem máximo. Essa que é a ideia da alocação dinâmica. Agora não tem máximo. Lá tinha, porque era alocado estaticamente.
Agora não tem. Então agora vai ter exatamente o espaço que eu preciso para ter a quantidade de alunos e pronto, acabou. Então eu cheguei e falei assim, ô filhão, quantos alunos? Aí vamos supor que o cara respondeu 3. Então a minha variável agora, n alunos vale 3. Aí, vamos fazer de dentro para fora, tá? Então eu cheguei aqui, size of de float. Quanto dá size of de float, gente? 4. Beleza. Então esse pedaço aqui, 4. N alunos. Quanto vale N alunos? 3. 3. 3 vezes 4? 12. Nossa, 21 não. Ficou o contrário. Até assustei, Vinícius. Não, até gelei aqui. 3 vezes 4, 12. Então, o que eu estou falando assim, ô Malloc, meu queridão, me dá 12 bytes. Aí o Malloc vai chegar e virar e falar assim, pra que você quer 12 bytes? Ele vai fazer isso? Não. Não. Então, não. Então, você falou, ô Malloc, meu queridão, me dá 12 bytes. Aí ele falou, então tá bom, deixa com o pai. Foi e alocou 12 bytes para você. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi e alocou 12 bytes. Te devolveu. Te devolveu o endereço. No nosso exemplo aqui, qual que é o endereço? Onde ele alocou os meus 12 bytes? N aluno. Não, endereço. Não precisa adivinhar, não. É só olhar para o slide e responder. N alunos pointer? Não, eu quero o endereço. Me fala o endereço. O malloc te retornou o endereço onde começa os 12 bytes. Não, gente, eu quero o endereço, não o tipo. Size of. Size of. Não, gente, o endereço. Está em verde na tela. Eu quero o endereço. Esse 0160010. Isso. 01600010. No meu exemplo aqui, ele alocou os 12 bytes para mim. Que eu falei, ô malloc, aloca 12 bytes. Ele alocou os 12 bytes e retornou para mim o endereço 01600010, que foi onde ele alocou os 12 bytes, onde começa. Pronto, retornou. Nesse ponto aqui do malloc, ó, nesse ponto, esse aqui, qual é o tipo desse endereço aqui? Float. Void pointer. Void pointer. Perfeito. Nesse ponto que eu risquei aqui, ele é void pointer. Agora, a minha variável notas é de que tipo? Float pointer. Float pointer. Então, o que eu estou fazendo nesse pedaço aqui? Eu estou convertendo o meu void pointer para float pointer para eu guardar um float pointer em um float pointer. Esse pedaço que eu coloquei dentro de uma caixinha, opcional. Deixa eu colocar aqui, ó, de vermelho. Não, vou colocar de azul. Opcional. Opcional. Ficou muito ruim, mas eu estou lendo aqui. Opcional. Por que eu faço? Porque é didático, né? Eu estou dando uma aula, é didático. E para forçar vocês a verem que o tipo do cara que está na direita tem que casar com o tipo do cara que está na esquerda. Então, se esse cara é float pointer, o cara que está na frente dele tem que ser float pointer. Então, esse pedaço que está dentro do quadrado é opcional. Eu não preciso fazer se eu não quiser. Mas ele traz clareza. Ele mostra para o cara que está lendo o seu código que você sabe exatamente que o tipo do ponteiro não é igual e você está convertendo. É para trazer legibilidade. Entendeu? Mas é totalmente opcional. Você não precisa colocar. Então, se eu chego e guardo um void pointer em um notas pointer, ele vai guardar. E ele vai deixar de ser void pointer e vai passar a ser... É uma pergunta. Ele vai deixar de ser void pointer e vai passar a ser...
Nota pointer. Não, notas pointer não. Float point. Float pointer. Ele vai deixar de ser void pointer e vai passar a ser float pointer. Então eu coloquei aqui, ó. Inicialmente ele é um void pointer, depois ele vai passar a ser float pointer. Então o endereço não mudou. O tipo agora mudou. Qual que é a magia? A partir do momento que ele deixa de ser um void pointer e passa a ser um float pointer, o que eu passo a ter que antes eu não tinha? Hã? Tamanho. Tamanho, perfeito. E se eu tenho tamanho, o que eu posso fazer? Hein, gente? Se eu tenho tamanho, o que eu posso fazer? O void pointer não me permitia fazer uma coisa. Agora que eu tenho um float pointer, eu posso fazer essa coisa. O que é essa coisa? Pular na memória? Andar na memória, pular na memória. Exatamente. Usar cochetes, que é o que o Arthur respondeu. Eu fiz a mesma pergunta, porém agora invertida. É isso aqui, ó. Agora que eu tenho tamanho, eu posso andar. Então eu não podia usar cochetes por quê? Porque era void, void não tem tipo, se não tem tipo, não tem tamanho. Aí eu fiz a mesma pergunta agora ao contrário. O que agora eu tenho? Tamanho. Se eu tenho tamanho, eu consigo andar. Então aqui, ó, a partir do momento que ele deixou de ser void pointer e passou a ser float pointer, o que eu posso usar? Cochetes. Por que antes era void pointer? Porque eu usei malloc. Malloc retorna void pointer. Entendeu, Arthur? Então, a partir do momento que ele virou float pointer, eu posso usar cochetes. Entenderam a ideia? Então, aqui, ó, suponha que o cara digitou 10.3, 9.5 e 7.9. Sua memória ficou assim, ó. Olha que lindona. Entenderam, gente? Então tá bom. Tá entendido o malloc? Eu não acabei o slide ainda não. Eu só quero saber se está entendido o malloc. Beleza. Agora, o que eu fiz aqui que antes não era feito por mim? Alocou memória. Aloquei memória. Então, no final, eu preciso do free. Aí eu tô falando, cara, sabe aquela memória que você alocou e cujo endereço está na variável notas? Então, vai lá e libera para mim. Vai falar, então tá bom, beleza. Deixa comigo. Então, vou pegar esse trechinho de código aqui e mostrar para vocês. Professor, mas o que acontece se você não desalocar a memória? Então, se você não desalocar a memória, como seu programa vai terminar, ele vai desalocar a memória, tá? Mas aqui você está assumindo um trechinho de código pequeno. Você começou, alocou, seu programa terminou, ele libera a memória. Se você fizer uma análise do seu programa, então se você pegar, por exemplo, uma ferramenta decente, o Visual Studio, pedir para ele analisar seu programa, ou se você pega, por exemplo, uma ferramenta de Linux chamada Valgrind, que ele faz a análise do seu código, na verdade nem é do seu código, do seu programa em execução, o que ele vai falar? Ele vai falar que o seu programa tem vazamento de memória, memory leaking. O que isso quer dizer? Não é que os seus dados vazaram, não é Wikileaks, não é isso não. O que acontece é que você alocou e não desalocou memória, ele tem vazamento. Quando a gente tem um vazamento de água, o que a gente está fazendo com a água? Perdendo? Perdendo, desperdiçando. É exatamente a mesma coisa aqui. Se você aloca a memória e não desaloca, você está desperdiçando a memória. Vou fazer uma analogia com uma coisa que a gente usa o tempo inteiro aqui, que vocês vão entender.
Vamos imaginar que esse trechinho de programa aqui, ó, seja o trecho que vai ser executado quando você abre uma aba no Chrome. Certo? Então, você foi abrir uma aba no Chrome, ele alocou o espaço para aquela aba do Chrome, para aquela página que você visitou e tal, tudo. Você fechou a aba do Chrome. Se não tiver o free, a sua memória está lá. Se você abrir uma outra aba, ele vai pegar outra memória. Aquela não está disponível mais. Ele vai pegar outra memória. Aí você fechou, a memória está lá. Aí você abriu outra. O que vai acontecer? Daqui a pouco, acabou a memória. Aí você fala, mas eu estou com nenhuma aba aberta. Cara, mas você foi abrindo, foi fechando e a memória não vai sendo liberada. Entendeu? Então aqui nesse trechinho de programa, claro, se o programa encerrar, ele vai encerrar a memória que foi alocada. Isso é óbvio, porque a memória não fica alocada quando um programa não está rodando mais. Não é essa a questão. Mas a questão é que, do ponto de vista de análise, o seu programa está com vazamento de memória. Ele está mal feito. Entendeu? Pensa nisso aqui rodando dentro de uma função. Você entra na função, aloca a memória, volta da função, pronto, perdeu a memória. Entendeu, Isaac? Mas então, tipo, basicamente, na prática não muda nada, mas teoricamente Não, na prática tem muda que. tudo. Acabei de dar um exemplo Mas, para tipo, você. É que você está pegando um trecho pequeno. No trecho pequeno, não muda. Entendeu? Agora imagina que isso aqui está dentro de uma função. Muda totalmente. Seu programa ele não vai ser encerrado quando ele volta da função. Aqui, ó, vou pegar o nosso exemplo aqui, ó, real. Tá aqui, ó. Memória alocada, memória alocada, memória alocada. Não deu free. A aba está aberta. Abri uma aba. Memória alocada. Não dei free. A aba está aberta. Memória alocada. Não dei free. A aba está aberta. Fechei a aba. Free. Agora a memória foi liberada. Não é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Eu acho que vai ser difícil porque hoje o Chrome separa em processos diferentes. Mas eu vou tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Tá vendo? Não é a mesma coisa mais. Eu não consigo mais dar esse exemplo aqui com o Chrome pela forma como ele é dividido. Ele separa em mas deu processos pra ver hoje. que aumentou a memória, professor. Foi de 800 MB para 1 GB. Eu não Quase 1 reparei, GB. eu não reparei aqui não, só contei. Deixa eu ver então. Deixa eu colocar esse cara sempre visível aqui. É porque gasto de memória é muito flutuante, sabe? Não... E até porque não tem nada carregado aqui. Então hoje é mais difícil eu dar esse exemplo aqui, porque a gerência de processo das abas do Chrome não é igual era antes. Cada aba era um pedacinho, mas acho que dá para entender. Então eu preciso liberar a memória. Porque se eu chego, a minha função chama aba, chamei, fechei a aba, fechei a função e não liberei memória, a memória vai sendo só cada vez mais e mais e mais usada. Entendeu? E aí, vamos lá. O que é o calloc? O calloc é um malloc, porém ele vai pegar todos os bytes e colocar zero nele. Entendeu? Bom, é só isso. Vou fazer aqui para vocês. Ele basicamente inicializa Ele as variáveis. basicamente não. Ele faz exatamente isso. Ele inicializa. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Isso aqui é só para ficar mais confortável para o usuário, porque o usuário não gosta de 0, 1 e 2. Ele gosta de 1, 2 e 3. É o mesmo exemplo que está aqui, ó. Cadê? É o mesmo exemplo que está aqui, tá bom? Então vamos lá. Tirar minha bolinha daqui. Vou colocar minha bolinha aqui. Eu esqueci de uma coisa importante. Alguém sabe o que é? Esqueceu do Malloc ou do Caloc. É, dos dois, mas de uma outra coisa também. O stdlib. 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 Agora ele não vai reclamar do meu free mais não, tá vendo? Tá incompleto, mas agora ele não vai reclamar do meu free. Então, continuando aqui, ó. Cheguei, digite o número de notas, aqui eu sei o número de notas. Aqui eu vou andar no número de notas, então notas, supondo que eu digitei 3. 0, 1, 2 e 3. O que que acontece? Entre a linha 12 e a linha 14, o que vai acontecer? Vai dar segmentation fault. A aula vai ficar gravada? Vai, com certeza. O que vai acontecer aqui? Vai dar segmentation fault. Por quê? O endereço que tem notas, ele é lixo. Entendeu? Então, como o endereço que tem notas é lixo, ele vai tentar andar no lixo e aí, consequentemente, vai tomar um segmentation fault. Só que como eu estou usando um compilador decente, uma ferramenta decente, ele nem deixa eu não colocar o malloc aqui, sabe? Por conta do lixo. Então, eu vou colocar. O que eu queria fazer era outra coisa. Porque se eu colocar aqui null, aí tudo bem, ele compila, sabe? Mas não é o que eu quero. Eu quero mostrar para vocês que aqui vai ter lixo. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui. Vou colocar o malloc. Beleza. Como eu tenho uma ferramenta boa, ele não deixa eu fazer a arte que eu gostaria de fazer para dar aula, mas tá bom. Então vamos começar aqui. Vamos lá, notas. Notas. O que tem nele? É uma pergunta, viu, gente? O que tem em notas? Não sei. Não, não sabe não. Sabe. Com certeza sabe. O que tem em notas? 0 também não. Aqui, eu tô olhando para cá, não tô vendo 0. Lixo, aí, gente, o Arthur tá prestando atenção, lixo. Gente, variável não inicializada tem lixo. Em nenhum momento eu falei que a variável precisa ser primitiva. Eu nunca falei isso. Eu falei variável não inicializada tem lixo. Minha variável notas foi inicializada? Não. Não, então ela tem lixo. Aqui, ó, lixo nela. Então, se eu chegar aqui na minha memória e for em notas, lembrando que o nome aqui tem um endereço, olha lá, lixo. Agora, o que tem na variável nnotas? Lixo também. Lixo também. Entendeu? A pergunta é a mesma, a variável é diferente, mas a resposta é a mesma, lixo. Então tá aqui, ó, lixo. Aí eu vou chegar e vou falar, ô filhão, vou continuar aqui. Filhão, quantas notas? 3. Pronto, a minha variável nnotas agora não tem lixo mais, ela tem 3. Mas a minha variável notas continua como lixo. Aí eu vou chegar e vou fazer malloc agora. Agora ela deixou de ser lixo, ó. Agora ela tem um valor. 0, 1,
0114-6B-A8. Então, vou colocar aqui, ó. 0114-6B-A8. Pronto, foi lá nesse endereço. Agora, a variável notas não tem lixo mais. Agora, lá naquele endereço, o que que tem? Um valor, não. É um float pointer? Também não. O que que tem lá naquele endereço? Notas? Não. Mas é qual endereço, professor? No endereço de notas. Se eu seguir... Aqui, ó, eu fui lá na memória. Coloquei o mesmo endereço que está em notas. A pergunta que eu fiz, o que que tem Ah, tá, lá? lixo. 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 Porque o malloc, ele me retornou um pedaço de memória. Me retornou o endereço onde começa. Mas ele construiu o Burger King para mim? Não. Não. É como se eu tivesse comprado um lote. Ele me deu um lote. Agora eu vou fazer o que eu quiser com ele. Então eu preciso colocar alguma coisa. Já vou te responder, viu, Arthur? Então eu preciso colocar alguma coisa nele. Então o que que tem lá nele? Lixo. Agora eu vou... Presta atenção nessas cores aqui, ó. Eu vou até abrir para vocês aqui, ó. Agora eu vou digitar. Vou pegar a primeira nota aqui, de exemplo. 10.3. Olha lá. Deixou de ser lixo. Agora tem valor lá. Tá vendo? Ó? 4124CC-CD. Falar, ah, não, Leandro, não tô acreditando. Não tô acreditando que aqueles bytes ali formam o valor que você digitou. Não tô acreditando. Deixa eu dar um zoom aqui. Quais são os bytes? Alguém lembra? 4124CC-CD. 4124CC-CD. Ah, gente, olha aí pra você ver. Que coisa mais maravilhosa. Tá vendo? Olha que trem bonito. Tá aí, ó, lindão. Vou digitar minha próxima nota. Aqui, ó, a próxima nota tá aqui, ó. São os próximos 4 bytes. Vou digitar minha próxima nota. Qual que é a minha próxima nota? 9.5. Ó, 41180000. Então, vamos lá. Ah, gente, olha, que trem mais lindo. Inclusive, exato, ó, sem erro. Vou pegar minha próxima. Qual que é a minha próxima? 7.9. 40 FCCCCD. 40 FCCCCD. 40 FCCCCD. 7.9 aí. Olha que lindão. Então, pronto, tá aqui minha memória. Ó. Olha os 8 bytes, os 12 bytes das minhas 3 notas. Na ordem aqui, ó. 4124CCCD, 41180000, 40FCCCCD. Olha que coisa linda. Agora, do ponto de vista de endereço, aí é CD, CC, 244100001841 CD, CC, FC e 40. Olha aí os 12 bytes, que lindão. Agora deixa eu ler o que o Arthur escreveu. Então, professor, o malloc pegou o float pointer. Não, o malloc não pegou o float pointer não, tá? O malloc vem antes do float pointer, ele nem sabe disso. O malloc ele pegou os 12 bytes que eu pedi para ele, alocou, me retornou o endereço e eu coloquei em notas. A partir do momento que eu coloquei em notas que era um float pointer,
eu posso usar colchete. E aí, como eu uso o colchete e ele sabe o tamanho, ele anda de 4 em 4. Entendeu? É porque você escreveu o contrário do que é. O malloc, ele não pegou o float pointer notas, porque a gente faz o da direita e guarda no da esquerda. Entendeu? Ele não tem nenhuma informação sobre isso aqui, ó. Então, primeiro ele vai fazer isso, depois ele vai fazer isso, que é converter, e depois ele vai guardar aqui. Pronto? Entendido o malloc? Agora, o que é o calloc? Olha só o que eu vou fazer. Olha a única alteração. O calloc, ele inicializa todos os meus bytes com 0. Só que a sintaxe dele é um pouquinho diferente. Lembra que o outro eu fico colocando vírgula? Esse aqui, que eu fico colocando asterisco, esse aqui eu coloco vírgula. Então, esse aqui ele quer o tamanho de cada bloquinho e o número de bloquinhos. Então, olha a minha alteração no código, que simples. Ao invés de escrever malloc, eu vou escrever calloc. E ao invés de colocar um asterisco, eu vou colocar uma vírgula. Só isso. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá? Só que agora eu vou pegar o novo endereço, porque senão não faz sentido, né? Porque o endereço ele muda cada vez. Então, vou colocar aqui 3. Ó, tá lixo. Pronto, agora eu tenho o endereço. Vamos lá nesse endereço. 00 D8 70 40. Olha a diferença, ó. Agora tem lixo lá? Não, tem Não. zero. Agora tem o quê? Zero. 0. É isso que o calloc faz. Ele vai em todos os bytes que ele alocou e troca o byte que estava lá, o valor que estava lá, por 0. É isso. É só essa a diferença. Aí vira e fala assim, ô Leandro, então é melhor usar calloc sempre. Verdade? Não, Não. Não. Por que que não? A resposta é não mesmo. Mas por que que não? porque tem vezes que é melhor usar outro. Foi genérica, né? A resposta está certa, mas foi genérica. Se o calloc inicializa, deixa de ser lixo, por que que eu não uso o calloc sempre? Porque, tipo, o malloc, nesse caso, por exemplo, aí, não tem necessidade de usar o calloc, eu acho, porque você já vai inicializar dentro do for É a todas as exatamente isso variáveis. aí. É essa a resposta. Gente, é o seguinte, se você sabe que você vai escrever em todos os endereços, não precisa de calloc. Para que você vai guardar? Para que você vai gastar tempo passando em todos os bytes, trocando por 0, que você vai trocar daqui a pouco por outro valor? No meu caso aqui, eu não passei por todos escrevendo a nota? É uma pergunta. Termina com a interrogação. Eu não passei aqui por todos? Então não tem necessidade de primeiro eu escrever 0 para depois eu escrever a nota do cara. Não tem. Agora, vamos imaginar uma situação nossa do dia a dia. Então, eu cheguei na sala e contei, tem 12 alunos. E aí eu fui e entreguei uma prova para cada um dos 12 alunos. E aí, eu aloquei a nota para os caras com malloc. E aí fui e entreguei as provas. No final da prova, um cara pegou a prova e saiu correndo com ela no bolso. Não me entregou a prova. Tá? Então eu tenho 12 caras na sala. No final da prova, ao invés do cara me entregar a prova, ele pegou, botou a prova no bolso e saiu na sala. Na hora que eu terminar de corrigir as provas, eu tenho a nota dele? Não, Não, eu nem tenho a prova dele. Eu não tenho a nota dele. Então significa que a posição referente à prova dele tem qual valor? tem lixo.
Tem lixo. 0 não, Nicole. Tem lixo. A Alice respondeu certinho. Tem lixo. Agora, se eu faço isso com Calloc, aí tem 0. Então, se o cara sair com a prova no bolso, qual nota que ele tem? 0. 0. Mas se eu faço com Malloc, qual nota que o cara tem? Lixo. Lixo. Lixo pode, inclusive, ser total, não pode, não? Pode. Pode. Então, o cara tirou total e nem entregou a prova. Entendeu? Então, eu vou usar Calloc quando não houver garantias de eu passar por todos os endereços e trocar os valores. Quando essa garantia existir, não tem necessidade de eu perder tempo passando e escrevendo. É como se eu já entregasse a prova para vocês. Vamos fazer uma analogia. É como se eu já entregasse a prova para vocês com a nota escrito 0 lá em cima, e aí depois você faz a prova e eu apago o 0 e escrevo sua nota real. Qual que é o sentido de eu fazer isso? Nenhum. Entendeu? Então, tem o Calloc? Tem. Quando você vai usar o Calloc? Quando não houver garantias de que você vai passar por todos os valores. Então, você não quer deixar lixo, porque o lixo pode ter, inclusive, significado de algo válido. Então, você não quer lixo, você coloca 0. Isso é o Calloc. Pronto, acabou. Tá? Então, a diferença do Calloc é essa. Olha o código. Só coloquei uma vírgula aqui, ó. Nada mais mudou. Nada. Quer ver se eu abrir o Immerge? Calloc, à direita. Malloc, à esquerda. A diferença. Tá? Então é muito simples. A questão não é a sintaxe, que a sintaxe é muito fácil. Você coloca o tamanho do bloco e a quantidade de bloco separado. O outro você coloca tudo no mesmo parâmetro. É só isso. O mais importante é a ideia. O que está por trás? Quando eu uso Malloc e quando eu uso Calloc. Na verdade, a ideia é o seguinte, é quando eu uso Calloc. Porque quando eu não uso Calloc, é Malloc que eu uso. Quando eu uso Calloc? Quando não houver garantias que eu vou passar por todos os endereços e eu quero inicializar ele com um valor conhecido. Não quero deixar lixo lá. Só nesse caso que eu uso Calloc. Do contrário, não tem necessidade. E o Realloc? Gente, o Realloc ele serve para você mudar o tamanho de algo que inicialmente parecia que atendia e depois não atendia mais. Eu cheguei na sala e contei. Tem 12 alunos. Então eu fui e fiz Malloc ou Calloc, size of de float, vezes 12, que é meus 12 alunos que eu contei. Aí pronto. Eu tenho agora 48 bytes. Size of de float 4, 4 vezes 12, 48. Então agora eu tenho 48 bytes. Aí vai e chega um maluco atrasado. Agora eu tenho 13 alunos. O que eu preciso? Preciso alterar o tamanho. Né? Então eu vou usar Realloc. O Realloc serve para você alterar o tamanho. Então como é que funciona? Esse trechinho aqui é o que a gente tinha antes. O que entra agora é isso aqui, ó. O Realloc. Então, o que acontece? O Realloc eu não tenho que trocar o tamanho de algo que eu já tinha alocado antes. Então, o primeiro parâmetro do Realloc é o endereço do cara anterior. E o segundo parâmetro é qual é o novo tamanho. Sai, trem. O negócio fica entrando aqui. Isso. O novo parâmetro é qual é o novo tamanho. O segundo parâmetro é qual é o novo tamanho. Então, antes eu tinha 12 vezes size of de float. Tem 13 alunos agora, 13 vezes size of de float. Agora, qual que é a magia? O que eu preciso prestar atenção? Agora eu vou apagar isso aqui. Vamos imaginar
que meu número de alunos inicial é 3. Então eu fui e aloquei 12 bytes. Tá aqui meus 12 bytes que eu aloquei. Aí eu fui e chamei um realloc. Chamei o realloc. Eu falei, cara, agora meu número de alunos passou a ser 4. 12 bytes não atende mais. A pergunta que eu faço é, tem alguma garantia de que na hora que eu pedir para ser 16, que ele vai conseguir colocar aqui no final? Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar de verdinho. Tem alguma garantia que ele vai conseguir colocar 4 bytes aqui para mim no final? Não tem. Tá? Por isso que a gente tem que ficar atento na lógica. Porque se você entende a lógica do negócio, é zero dor de cabeça. Eu não tenho garantia que ele vai conseguir colocar os 4 bytes novos aqui no final. Então pode ser que a minha memória esteja assim, ó. Aqui tenha um outro cara de outra pessoa. Então ele não consegue colocar aqui. Então o que o realloc pode acontecer dele fazer? Ele vai pegar em outro lugar da memória os 16 bytes. Isso é o que ele faz, tá? Estou explicando para vocês. Vou colocar um tracinho aqui em cima para ficar fácil de ver que agora são 4 notas. Então o que vai acontecer é que ele vai pegar agora os 16 bytes em outro lugar da memória, vai copiar, isso tudo ele faz sozinho, tá? Ele vai copiar os 12 bytes que estavam aqui para cá. Então, do jeitinho que você deixou aqui, ele copia para cá. Esses próximos 4 bytes que ele alocou, o que vai ter aqui? Lixo. Lixo. Ele vai desalocar o que estava aqui antes, porque agora ele já criou um novo com o tamanho que tinha antes. Então, ele vai desalocar. E o que agora ele precisa fazer para que você possa usar esse novo espaço? Porque antes estava aqui. Agora, ele precisa fazer alguma coisa para que você possa usar esse novo espaço. O que falta fazer? Está o endereço? Te dá o endereço. Perfeito, é isso mesmo. Então, repare que o realloc, ele retorna para você o novo endereço. O novo endereço pode ser o mesmo do antigo? Pode. O novo endereço pode ser o mesmo do antigo? Pode. Porque se tiver espaço, ele coloca. Para que ele vai mudar tudo se ele pode pegar só 4 bytes na frente? Então, o novo endereço pode. De poder, não de ser garantido. Pode. Pode. É garantido que vai ser no mesmo lugar? Não. Então, você precisa salvar o novo endereço aqui, ó. Vamos analisar o contexto aqui, ó. Vermelhinho é o antigo. Então, aqui é o endereço antigo. E aqui de azulzinho, vou colocar de verde, azulzinho não. E aqui é o novo endereço. Podem ser o mesmo? Podem. Tem garantia de ser o mesmo? Não. Então, eu preciso salvar o novo endereço. Tá? Porque agora eu não vou usar o notas vermelho mais. Agora eu vou usar o notas verde. E aí, na hora que eu der o free, ele libera
esse cara aqui, ó, porque esse aqui já foi liberado pelo realloc. Tranquilo? O realloc é bem sossegado, né? Até aqui tá compreendido, gente? Beleza. Porque agora nós vamos para a parte da matriz. Isso aqui não tem segredo não, tá? Isso aqui... E se ao invés de usar realloc, eu uso malloc de novo? O que poderia acontecer? Aí você está fazendo um trem errado. Porque se você usar malloc de novo, você vai alocar novos 16 bytes. E, consequentemente, você vai perder aqueles 12 anteriores. Entendeu? Se você usar malloc, cada pedido de malloc é um abre parênteses. Você perde aquele anterior. E aí, vamos lá. Alocação de memória array. Isso aqui eu vou passar na velocidade da luz, tá? O leitor atento já percebeu que os exemplos de malloc e calloc utilizam o ponteiro como se fosse um array de float. Isso é possível, pois em C, um ponteiro de um determinado tipo pode ser entendido como o endereço inicial de um array daquele tipo. Como o compilador utiliza o tipo do array para calcular o tamanho de cada elemento e como interpretá-lo, o mesmo é feito quando uma variável do tipo pointer é utilizada. Ele utiliza, né? Ele utiliza o sizeof do tipo do ponteiro para saber o tamanho de cada elemento e assim permitir o acesso de cada posição. Gente, tudo isso aqui vocês já responderam antes, tá? Ao passar um ponteiro para uma função, lembre-se que está sendo passada uma cópia do endereço armazenado no ponteiro. Mudou alguma coisa? Quando eu passo um array para uma função, eu estou passando o array para a função? Não. O que eu estou passando? Endereço onde ela A começa. cópia. Uma cópia do endereço onde ela começa. Aqui é a mesma coisa. Eu estou passando uma cópia do endereço que está guardado no ponteiro. Então, olha aqui, ó. Lê nota, imprime nota, lê notas. Todas eu estou passando um pointer. Na hora de usar, colchete. Na hora de chamar a função, é comercial de colchete. O que eu quero dizer com isso aqui? O uso não muda absolutamente nada. Tudo que você aprendeu sobre array continua valendo. E você vai usar exatamente da mesma forma. O que muda agora? A sintaxe. Porque antes o array era com colchete. Agora é um ponteiro. Só isso. Mas na hora de usar, o que você vai usar? Colchete. Igualzinho. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Então não tem nenhum segredo. Nada do que você aprendeu sobre array deixa de ser usado. Novidades. Novidades. Deixa eu marcar aqui, ó. Isso. Por que você está fazendo isso? Porque aqui você não pode fazer colchete N alunos. Então você só está fazendo essa linha porque você não pode fazer isso nessa. Porque se você pudesse, você não estaria fazendo isso. E essa linha. Entendeu por que você está fazendo essa linha? Porque como você aloca, você desaloca. O restante, gente, é exatamente igual. Não tem nenhuma diferença. Tudo que você aprendeu sobre o array continua valendo. Nome do array. Me dá o endereço onde ele começa. Endereço onde ele começa. Eu sei quantos são? Eu sei onde termina? Não. O endereço que eu tenho armazenado num pointer, eu sei onde começa. Sei quantos são? Sei onde termina? Quando eu passo um array para uma função, eu estou passando um array? Não, estou passando uma cópia do endereço onde ele começa. Quando eu passo um ponteiro para uma função, eu estou passando o ponteiro? Não,
Estou passando uma cópia do valor que está armazenado no ponteiro. Quando eu vou fazer acesso, eu uso colchete com array, eu uso colchete com ponteiro. Entendeu, gente? Então é meramente sintático a diferença aqui. Agora, o uso é igual. Vou usar exatamente igual. Agora, quando eu vejo um asterisco, eu sei que aquele cara guarda o endereço. Quando eu vejo um colchete, eu sei que aquele cara guarda o endereço, mas sugere que aquele cara seja um ponteiro. Que seja um ponteiro, não. Seja mais de um elemento. Coisa que eu não consigo garantir quando eu tenho ponteiro. Entendeu? Aí já é questão de semântica. Vamos lá. Se eu tenho uma variável chamada nota e ela é um float pointer, quantas notas vocês acham que eu guardo aqui? Hein, gente? É uma pergunta. Uma, exatamente. O que, Arthur, te levou a crer que eu guardo uma nota? O nome, no singular, exatamente. Olha o de baixo. Imprime nota. Quantas notas eu vou imprimir? Uma. Agora, olha o de baixo. Lê notas. Olha aqui. Float pointer aqui, float pointer aqui, ó. Mas o que agora sugere que eu tenho mais de uma nota? O nome no plural. O nome no plural. E um outro indício é que ele vem acompanhado do seu amigucho aqui, N alunos. Por quê? Como eu só sei onde ele começa, se eu não tiver uma informação de quantos são, como é que eu vou fazer um for? Entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó. É um float pointer. Só que agora sugere que seja mais de uma nota. Por quê? Porque chama notas. E porque vem um outro parâmetro com quantos são, para que eu consiga fazer um for. Então observe que do ponto de vista do que eu escrevo ali, é sintaticamente igual. Do ponto de vista semântico, é diferente. Tá? Então aqui eu tenho que ficar atento. Porque do ponto de vista de tipo, não tem nada que muda uma coisa da outra. Diferente de quando eu fazia antes. Ó. Antes era assim. Ó. Vou escrever um código aqui. Antes eu fazia assim. Lê nota. E aqui dentro, se eu quisesse ler uma nota só, eu tinha que fazer isso aqui. Ó. Retornava uma nota. E quando eu quisesse ler notas, eu faria assim. Ó. Vocês já fizeram isso. A gente fazia assim, ó. Olha a diferença dos tipos. Não são a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então só fica atento. Agora, a matriz é que é o quente, para a gente acabar a nossa aula de hoje. Voltar aqui no início. Lembra dos parênteses? Agora vai ficar evidente porque que o primeiro que eu abro tem que ser o último que eu fecho. Matriz. Vamos lá. Para alocar memória para uma matriz, o processo é semelhante a de um array, exceto que agora eu preciso alocar espaço para cada dimensão. Então, cada elemento vai guardar o endereço onde começa a próxima dimensão. Então, vou voltar aqui e fazer um desenho. Lembrar para vocês da nossa aula. Se eu faço int matriz, nossa, int matriz 2 por 3,
É como se ele fosse assim. Por isso que eu gosto que vocês tenham um entendimento do que está acontecendo, para vocês não caírem em pegadinhas. Então é como se ele fosse assim, 2 por 3. Mas na verdade ele é assim. Nós já discutimos isso aqui na sala. Eu estou só relembrando vocês. É como se ele fosse assim. Então, esse aqui é o 0 e esse aqui é o 1. Daqui, eu devia ter feito de outra cor. Esse aqui é o 0 e esse aqui é o 1 dessa dimensão. E esse é o 0, o 1 e o 2. Esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Dessa dimensão. Nós já fizemos isso aqui, tá? Estou só relembrando. O que acontece agora com a alocação dinâmica é que vai ser int, pointer, pointer. Cada pointer é uma dimensão. Mesma ideia, tá? Cada colchete é uma dimensão, cada pointer é uma dimensão. Então, int pointer pointer, matriz. Aí eu vou ter um cara. Vou fazer na horizontal também. Aí eu vou ter um cara. 3 não, 2. Eu vou ter um cara assim. E aí esse cara vai ter o endereço desse cara e desse cara. Vou fazer as setas. Então é como se esse cara tivesse o endereço desse cara e esse cara como se ele tivesse o endereço desse cara. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão entendendo. Primeiro, não escrevi código não. Estou mostrando para vocês como é na memória, porque não é a mesma coisa. O meu acesso, gente, é igual. Tudo é com colchete, igualzinho eu estava fazendo. Nada vai mudar. Mas o jeito que eu faço, que eu aloco a memória é diferente. Então antes a memória é contínua, agora a memória não é contínua mais. Porque como aqui cada um é um malloc, não tem jeito de eu garantir que eles vão estar um ligadinho no outro. Não tem. Então eles podem estar dispersos. Eu fiz disperso assim de propósito, para mostrar que não existe garantia de eles estarem um na frente do outro. Então vamos lá. Assumindo que isso aqui seja dessa forma, assumindo e é dessa forma, tá? Vamos lá. Qual é o tipo? Vou colocar de laranja, matriz, que a gente já sabe que matriz é o nome da variável. Assumindo que a matriz é o nome, me fala o tipo da matriz. Vou escrever de azul, tá? Troquei a caneta para azul. Me fala o tipo de... Hã? Int? Int? É. Int pointer pointer, né? Int pointer pointer. Isso. Int pointer pointer. Tá na linha de cima. Int pointer pointer. Int guarda o inteiro. Int pointer pointer guarda o endereço de int. Agora vamos lá. Se esse cara aqui inteiro é um int pointer pointer, qual é o tipo de cada elemento? Int pointer? Int pointer. Perfeito, Nicole. Foi a Nicole que respondeu? Foi eu. Alice. Perfeito, Alice. Int pointer. Perfeito. Se esse cara é int pointer pointer, cada elemento dele é int pointer. Agora, se esse cara aqui é int pointer, esse cara aqui é int pointer. A gente viu que eles têm que ser do mesmo tipo.
Agora, se esse cara aqui é um int pointer, cada tipo dele aqui é o quê? Int. Int. Aí eu vou mostrar para vocês que não tem milagre da multiplicação dos bits. Eu estou fazendo o desenho para mostrar que na memória um não tem nada a ver com o outro. Eles são totalmente diferentes. E aí é que esbarra na pessoa que não sabe como que o negócio funciona. A pessoa que não sabe como é que o negócio funciona, ela não conserta. O trem deu pau, ela não conserta. Agora, a pessoa que sabe como é que o negócio funciona, ela conserta. Então, vamos lá. Se esse cara é int pointer, esses caras são int. Se esse cara é int pointer, esses caras são int. A minha matriz aqui é quanto? 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3 tem quantos inteiros? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos inteiros aqui? Pega meu desenho inteiro e conta só os tipos int. Quantos tem? 6. 6. Tá vendo? Não existe milagre da multiplicação dos bits. Gente, esses caras aqui servem para guardar endereço. O valor propriamente dito é do int. Então, se antes eu precisava de 6, eu continuo precisando de 6. Entendeu? Não tem como eu pegar e fazer, antes eu precisava de 6, agora eu preciso de 4. Cara, não tem. Se antes era 6 notas, você precisa de 6 espaços. Entendeu? Então, é esse desenho aqui, ó, isso aqui, gente, é que faz o cara mostrar que ele tem conhecimento do que ele está fazendo. Porque uma pessoa vem e fala assim, faz a alocação dinâmica de uma matriz. A pessoa vai lá e faz. Escreve o código, decorou? Decorar é fácil. Todo mundo decora. Aí você vira e fala assim, agora desenha para mim como é que isso está na memória. O cara fala, não desenho. Fala, então tá vendo? Você não sabe. O que você fez, eu acredito, eu tô vendo funcionando. Você sabe explicar? Não, não sei. Então você não sabe. Você só é uma pessoa que reproduz. Mas saber você não sabe explicar. Entendeu? Então, gente, eu acabei de fazer para vocês o desenho na memória de como esse trem funciona. Agora eu vou mostrar o código. E aí, só para a gente acabar nosso exemplo, aonde essa matriz está na memória? Me fala o endereço onde ela está na memória. Int pointer pointer? Não, eu quero o endereço. Qualquer lugar, então. Então, mas qualquer lugar eu preciso de um. Eu pedi aonde ela está. E aí, gente, onde ela está? Gente, é igual na sala. Onde ela está? Vou ajudar vocês, vou inventar. Ela está aqui. Tá bom? Esse cara aqui foi feito pelo malloc. Onde ele está na memória? Nesse endereço em verde? Nesse endereço em verde, não. Quem está no verde é esse aqui. Eu perguntei agora desse aqui. Onde ele está? Mas outro endereço aleatório, então. Então me fala. Mas eu não sei. Gente, vocês não sabem inventar um endereço? Aqui, tá tudo inventado aqui, ó. Gente, é um trem de inventar. Só precisa ser consistente. Eu quero que vocês me deem o endereço onde esse cara aqui tá. Me fala. 42676767. Pronto. Não, Lab Verde não. Um endereço válido aqui. Onde esse cara aqui tá? Vou usar o da Sofia. 15, 16, 19. Como precisa estar completo, eu vou começar com 00, tá, Sofia? Agora, 15, 16, 19 não pode. Esse seu eu vou ter que corrigir. Tá? Ele não pode ser 19, não.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o seu endereço, mas eu vou fazer ele diferente. Eu vou fazer ele 15, 16, 19, 00. Aí pode. Agora vamos lá. Agora que os endereços foram inventados, então eu vou explicar. Agora que os endereços foram inventados, me fala qual valor está guardado aqui e qual valor está guardado aqui. Qual está guardado na primeira posição e qual está guardado na segunda posição. Na primeira é o 6767, na segunda é o 1900. Isso. Tá vendo? Não tem problema em inventar, gente. O que eu peço justamente para vocês inventarem, para vocês verem que o negócio não vem preparado. Você pode inventar o que você quiser. Eles só precisam ser consistentes. Agora me fala qual é o endereço que está guardado no segundo. 1900. 15, 16, 19, 00. Beleza, agora sim. Agora vamos lá. Agora eu vou responder o João e ao mesmo tempo corrigindo a Sofia. Por que não pode ser 15, 16, 19? Por quê? Qual é o tamanho de cada quadradinho aqui? Vou escrever de vermelho o tamanho. Não, de vermelho não, vou escrever de... Escrever de azulzinho. Qual é o tamanho de cada quadradinho aqui? Em bytes. Tamanho da arquitetura. Isso! Quem que deu essa resposta aí? Tamanho da arquitetura. E isso é essa resposta, é o tamanho da arquitetura. Agora, no nosso exemplo aqui, eu estou usando uma arquitetura específica. Então a Sofia já respondeu. 4, porque eu estou usando uma arquitetura de 32 bits. Então esse cara aqui tem 4 bytes e esse cara aqui tem 4 bytes. Por quê? Porque é uma arquitetura de 32 bits. Agora, se fosse uma arquitetura de 64 bits, ó, minha compra vai chegar. Aqui seria 8 e aqui seria 8. Aí agora respondendo ao João e corrigindo a Sofia. Por que não pode ser 19? Porque esse aqui começa no 15, 16, 17, então ele vai ocupar o 17, o 18, o 19, o 1A. Então vou colocar a lista aqui. Ó. Quais ele vai ocupar? Vou colocar de verde já que é endereço. Ele vai ocupar do 0015, 16, 17 ao. Aí eu vou listar aqui para vocês. Ele vai ocupar o 17, o 18, o 19, o 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Ele vai ocupar todos esses. Aqui, ó. Então a faixa dele é essa aqui, ó. Essa é a faixa dele. Então, por que que não pode ser? Porque o outro não pode estar aqui no meio, né? Fisicamente impossível. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Que é exatamente aqui. No computador, não é algo que não é físico. É físico. 2 bytes não podem ocupar o mesmo espaço. Entendido, João? Então eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Agora eu quero a resposta completa, tá? Eu não vou escrever nenhum byte. Vocês que vão escrever. Eu quero a faixa do 67 e a faixa do 00. Quero a faixa. Eu quero esse pedaço aqui inteiro. Ó. Quanto esse pedaço inteiro aqui está gastando e quanto esse pedaço aqui inteiro está gastando. Só falta isso para acabar a aula. Porque o restante aqui ó, é código. E código, para nós, não tem segredo não. Aqui, ó. Ele vai alocar espaço primeiro para as linhas, que é esse desenho aqui. Ó. Cadê? Primeiro ele vai alocar espaço para as linhas. Depois ele vai em cada linha e alocar espaço para as colunas. Aqui, ó. Cada linha ele vai alocar espaço para as colunas. Depois ele lê as notas e depois ele libera. Aí eu vou terminar a aula com isso aqui, ó.
Mas e aí? Não, 67, 68, 69? Não, ué. Claro que não. Vou te ajudar na resposta. Não tem jeito de ser 3, porque se cada inteiro gasta 4, não tem jeito de ser menos que 4, né? E aí? Então vai ser o 67, 68, 69, Vamos lá, vou A1. escrever Não. aqui, ó. Vamos escrever, peraí. Aqui, ó. 6A, 6B, 6C, 6D. Então vai ser, vou listar. 67, 68, 69, 6A, 6, 6B, 6B, 6C, 6, 6D. Aqui já tem quantos? Que eu já 6, perdi. 1, 2, 3, 4. 7. 6E. E aí? Tá faltando mais, hein? 6F, 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 70, 70, 71, 71, 71 e 72. 72. 2. Pronto. Agora você já sabe a resposta. 42, 67, 67 e eu já perdi. 72. Pronto. Então, esse é desse aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. E agora, para mostrar que vocês estão fera mesmo, me fala o próximo. É 0, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B e 0C. Pronto. É isso aí. R$19, quanto? Pronto. Gente, é isso aqui que diferencia uma pessoa que sabe trabalhar com memória e uma pessoa que não sabe trabalhar com memória. O cara olha para a memória e acha que aquilo dali é uma caixa preta e ali dentro tem gnomos e entidades espaciais e o cara assume que aquele trem funciona e ele não sabe como. E o outro é o cara que desenha esse slide aqui, ó. Que no caso é eu que estou dando a aula, mas é vocês que aprenderam. Entendeu? Se você chega e desenha isso aqui, cara, o cara virou e fala assim, esse cara sabe exatamente como que o negócio funciona. E aí tem zero dor de cabeça. Porque você depura. Entendeu? Você consegue olhar na memória lá e seguindo os endereços e achar seu problema. Agora, o cara que chega e fala assim, você vai lá, mete um malloc aqui, aí depois você faz um for, abre um cochete, põe o i e mete outro malloc. Pronto, esse cara aí não sabe. Ele programa? Programa. O código dele funciona? Funciona. Faz o código dele dar pau para ver se ele arruma. Não arruma. Tá? Então tá aqui, ó. Nosso código aqui. Primeiro malloc. Esse. Aí depois eu entro no for com o número de alunos, que no nosso caso aqui é 2. Então eu entro no for. A partir do momento que eu fiz cochete 0, eu vim parar aqui. Né? Porque o cochete faz seguir. Aí eu vim parar aqui. Aí eu fiz malloc do número de notas, que no nosso exemplo aqui é 3. Então ele fez 1, 2, 3. Aí ele voltou. Agora notas 1. Notas 1 é aqui. Aí ele veio para cá. Alocou espaço. 1, 2, 3. Voltou. Leu as notas. Então, leu a nota aqui, 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 aqui. Leu a nota. Beleza. E agora, para a gente terminar a nossa aula, é o último slide aqui, ó. E até porque já passou o hora da aula. Mas não tem problema não. O importante é entender. E aí, para a gente fechar a nossa aula aqui com chave de ouro, que é a questão dos parentas. Minha borracha. O que que acontece se eu apagar esse cara aqui primeiro? Você não desaloca as outras, o resto da memória? Isso, pronto, perfeito, tá respondido. Viu como é que um desenho e uma lógica explica tudo?
É exatamente por isso que free a gente faz na ordem inversa. Porque se primeiro, vamos dar uma olhada no nosso código aqui, ó. Se primeiro eu aloquei espaço para os alunos, então primeiro eu aloquei esse espaço, e depois eu aloquei espaço para as notas, que foram esses espaços, na hora de liberar eu tenho que liberar as notas primeiro. Porque se eu chegar e liberar os alunos primeiro, depois eu não libero as notas. Então, olha o meu free aqui, ó. O meu free primeiro libera as notas, depois ele libera os alunos. Então, primeiro ele vai chegar, vai dar free aqui. Depois ele vai dar free aqui. Depois ele vai dar free aqui. Pronto, lindão, tudo com free. Agora eu vou desfazer. Agora vamos imaginar que essas linhas estão invertidas. Primeiro eu dou free aqui em cima. Aí eu chego e faço isso aqui, ó. Pronto. Como é que você dá free agora nos outros? Não dá. Entenderam a ideia dos parênteses? Você vai fazer o free exatamente na ordem inversa que você fez malloc. E aí, se a pessoa precisar de explicação, você faz esse desenho aqui para ela. Não precisa colocar os números, né? Você faz o desenho com as setas. Fala, o que vai acontecer se eu apagar esse cara aqui primeiro? Como é que eu chego nos outros? Aí o cara vai falar, não chega, tá vendo? Então, por isso que é o contrário. Compreendido, gente? Sim. Beleza. Aí você assiste uma aula de alocação dinâmica genérica aí, que o cara não está interessado que você aprenda de verdade o que está acontecendo. Ele gasta 10 minutos para poder falar isso aqui, ó. Que é esse slide aqui só. Adiantou alguma coisa? Para mim não adiantou. Aí é onde a IA entra. Se o cara chega e só consegue te dizer como que usa isso aqui, aí ele chega aqui, ó. Pronto, tá feito aqui, ó. Não precisa de assistir a aula, não. Se você pedir para a IA para te explicar como que o malloc funciona, provavelmente ela vai te explicar melhor do que tá aqui. Beleza? Fechou? Uhum. Então tá bom. Então vou parar de gravar aqui. Professor, Ah, eu queria perguntar, quando que sai a